Morta por um respeitado pastor, que ninguém imaginava do que ele seria capaz de fazer para manter seu casamento e seu título na igreja. Meu nome é Mirelle Peixoto, eu era uma jovem de 22 anos, moradora do bairro Vila Bancária, em São Paulo, e tinha uma filha de 7 meses. No dia 15 de janeiro de 2019, avisei minha família que faria uma entrevista de emprego próximo à minha casa. Eu disse que, caso passasse na entrevista, faria um treinamento de 2 dias e não voltaria para casa durante esse período. No entanto, eu estava prestes a cair em uma terrível emboscada, mas naquele momento, eu não tinha ideia do que estava por vir. Minha família acreditou na minha história e não suspeitou de nada. Eles não faziam ideia de que aquela entrevista de emprego era uma mentira e que eu estava indo me encontrar com o pai do meu ex-marido, Adir Neto Teodoro, um pastor da Assembleia de Deus que era casado. Meu ex-marido, filho do pastor, e eu costumávamos ter uma boa relação com a família, que aparentemente era unida e feliz. No entanto, havia algo errado na minha relação com o sogro. Ninguém sabia exatamente o que era, mas todos sentiam que algo estava errado. Em uma entrevista com o meu ex-marido, ele mesmo mencionou que estranhava a proximidade entre mim e o meu ex-sogro. Ninguém na família desconfiava até então, principalmente porque o meu sogro era um importante pastor da região e era casado. No entanto, algumas coisas não batiam, e isso aumentava as suspeitas. No início de 2019, eu procurei a liderança da Assembleia de Deus, afirmando que precisava de uma reunião para apresentar provas de que havia tido um relacionamento com o pastor da igreja. Antes disso, eu já havia feito algumas ameaças dizendo que contaria à minha família sobre o relacionamento que tivemos. No dia 15 de janeiro, eu avisei a minha família sobre a entrevista de emprego e segui para o encontro com o pastor em um restaurante. Nós almoçamos juntos e conversamos normalmente. Não demonstramos preocupação, medo ou raiva e não discutimos. Até aquele momento, eu não tinha suspeitas sobre o que estava prestes a acontecer. Infelizmente, percebi tarde demais que havia caído em uma emboscada. Quando notei o comportamento estranho do pastor, rapidamente tirei uma foto da comanda do restaurante e a enviei para minha mãe, sem dizer mais nada. Minha mãe não entendeu naquele momento, mas essa foto se tornaria uma das principais pistas do crime. Minha intuição estava me alertando para algo errado, mas ainda não conseguia compreender completamente a situação. Pouco depois, deixamos o restaurante e Adir me levou até um local deserto. Foi aí que percebi que algo estava muito errado. De repente, Abraão, o sobrinho de Adir, saiu do carro e me agarrou à força, me empurrando para um matagal. Tudo aconteceu muito rápido. E antes que eu pudesse reagir, ouvi 3 disparos. As balas atingiram minha cabeça e tiraram minha vida instantaneamente. Adir e Abraão não perderam tempo e logo após o ato, arrastaram meu corpo para longe da via pública, escondendo ele em um local de vegetação densa e alta para que não fosse facilmente encontrado. Minha família, por outro lado, acreditava que eu estava segura fazendo a suposta entrevista de emprego. Quando parei de responder às mensagens e não retornei às ligações, eles começaram a se preocupar, mas ainda não faziam ideia do que realmente havia acontecido. Foi somente mais tarde, quando enviei a foto da comanda, e minha mãe não conseguiu mais contato comigo, que a preocupação se transformou em desespero. Naquele mesmo dia, por volta das 2 horas da tarde, um morador do bairro Tabuão, em Mogi das Cruzes, passou pelo local onde fui encontrada. Ele avistou algo que parecia um corpo ou um animal e se aproximou para verificar. Quando percebeu que era o corpo de uma mulher, imediatamente chamou a polícia. Meu corpo apresentava ferimentos na cabeça e estava de bruços. Sem celular e documentos, minha identificação se tornou um desafio. Meu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico e, finalmente, fui identificada pelas impressões digitais. Durante meu enterro, a família e amigos compareceram, inclusive Adir, que fingia estar triste e comovido, orando por mim. No entanto, minha mãe, desconfiada, o observava atentamente, sentindo que ele era o responsável pela minha morte. A verdade sobre o que aconteceu comigo estava sendo desvendada pela polícia, e Adir foi preso imediatamente após o meu enterro. Quando meu ex-marido soube da prisão de Adir, ficou indignado com seu pai. Meu caso foi a julgamento em fevereiro de 2023, e Adir foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes cometidos contra mim, incluindo o feminicídio. No entanto, Abraão, o executor do crime, continua foragido, e a justiça ainda não o alcançou. Minha história serve como um triste exemplo das consequências da violência contra as mulheres no Brasil. O que você acha do meu caso?